Olá! Vou explicar para vocês hoje qual que é a diferença de ações de empresas na bolsa de valores para fundos imobiliários. Tem muita gente que tem muita dúvida assim, tá, mas qual que eu invisto? Ações? Pega uma ação aí de alguma empresa ou um fundo imobiliário? O que que é um fundo imobiliário? Bem, vai ser muito simples aqui o que eu vou te explicar. Uma forma muito didática, bem generalista, para que você não possa esquecer mais qual a diferença dessas duas formas de investimentos. Então imagine o seguinte, imagine uma padaria numa praia turística, né? Você tem a padaria lá, ela vai faturar muito mais, por exemplo, numa alta temporada, ou seja, vai ter muito mais cliente por conta dos turistas que vão lá na região para consumir os pãezinhos, tomar um café, tomar uma cerveja, alguma coisa relacionada. Então, isso daí, a padaria em si, ela seria o quê? Ela seria uma empresa. Então, essa empresa, ao longo de um ano, ela vai ter sua variação no faturamento e no seu lucro. Por exemplo, então na época de alta temporada, ela vai ter um pico de faturamento muito alto. Então, se a gente for olhar para a padaria nesse momento, quem vem de fora e olha a padaria, por exemplo, ela vai achar, caramba, essa padaria fatura bastante, então ela vale muito. Então, naquele dado momento, quando alguém faz uma fotografia da padaria numa alta temporada, vai falar, essa padaria tem um valor. Então, o valor dessa ação da padaria, se ela fosse dividida aí para ser colocada no mercado em vários sócios, o valor de uma ação da padaria numa alta temporada, em teoria, seria super valorizada. Já de repente numa baixa temporada, aí no inverno, onde está frio, ninguém quer ir para a praia e tal, o movimento dessa padaria com certeza ela vai cair. Né? Então vai ser aquele movimento moroso, não vai ter tanta fila aí para o pãozinho, né? O faturamento dela não vai ser tão bom e eventualmente pode ter dias tão fracos que não pague nem a conta fixa dela e ela possa ficar no prejuízo num dado momento. Então quem vem de fora e olha essa padaria no momento de baixa, né, no momento aí que não está faturando tão bem, vai falar, pô, essa empresa não vale nada, né? Então não vou querer investir numa padaria aí que não tem movimento. Então as empresas na bolsa de valores passam por esses ciclos, ciclos de altas e ciclos de baixa, né? Então de repente numa situação econômica, né, de repente de um ano, 2 anos ou 6 meses, não está tão favorável e obviamente impacta na venda dessa empresa, né? Então, uma vez impactando na venda da empresa, olhando no curto prazo, muita gente não vai querer comprar, muita gente não vai querer ser sócio. O que acontece com o valor daquela empresa, daquela ação, né? Acaba despencando, né? Acaba ficando um valor muito baixo, porque assim, por que eu vou investir numa empresa que não tem um faturamento ou não tem um lucro, né? Por outro lado, o fundo imobiliário nada mais é do que são várias pessoas que se reúnem, cada um dá uma cota, né, dá um valor, e esse fundo ele vai administrar essas cotas. O que ele vai fazer? Ele vai comprar um imóvel, normalmente um fundo imobiliário de papel, ele compra um imóvel e ele vai fazer a gestão desse imóvel para fins de locação. Então já a receita normalmente de fundos imobiliários ele é constante ao longo do ano, obviamente fora questões de inadimplência. Então a padaria nada mais é, se a gente for comparar o fundo imobiliário e a ação, a padaria seria a ação e o fundo imobiliário seria a loja onde essa padaria está localizada. Então pensa o seguinte, quem é dono da loja, ele vai sempre ter aquela receita constante ao longo do ano. Por quê? É o provento do aluguel. Então a padaria precisa pagar o aluguel para que ela possa funcionar naquele estabelecimento. E se você é sócio do imóvel onde aquela padaria está localizada, todo mês você vai receber a mesma coisa, né? Então assim, não vai ter grandes variações ou flutuações nos seus rendimentos, né? Por outro lado, se você é um sócio da padaria, com certeza você vai participar tanto dos momentos de baixa, quando ela não está faturando tão bem, ou seja, naqueles momentos ela não vai ter grandes dividendos, né? Como você pode fazer uso do benefício quando a padaria está vendendo muito, ou seja, na alta temporada, né? Ela vai ter um faturamento elevado, eventualmente naquela época ela vai conseguir distribuir o lucro para os seus acionistas, né? Então a grande diferença entre o fundo imobiliário e as ações são essas. O fundo imobiliário ele vai ter uma receita constante ao longo do ano, porque vai ser sempre um valor previsível, né? Um valor de rendimento mensal que você normalmente pode contar. Já a empresa, né, as ações, se lembra como se fosse a padaria. Ao longo de um ano, ao longo de um período, pode ter momentos de altas e baixas, certo? Então, nesse momento, nas ações, você pode ter flutuações no valor
que você tem investido. Então vamos supor que você comprou uma cota em uma ação por R$ 10, né, no momento em médio. De repente essa ação pode valer 5 no momento de baixa, onde não tem muitos clientes, não tem muito faturamento, mas por outro lado ela pode valer 15 ou 20 no momento de uma alta temporada. Então coloque sempre em mente isso. De repente você sendo sócio de uma padaria no longo prazo, você pode ter mais possibilidades de crescimento, porque a padaria ela pode crescer, pode ir inclusive para outras regiões, né, outras cidades, e assim aumentar o seu faturamento e aumentar o seu lucro. Já o fundo imobiliário, normalmente ele tem uma receita mais estável, né, mais previsível, digamos assim. Então, assim, de uma forma muito genérica, para que você não esqueça mais qual que é a grande diferença entre um fundo imobiliário e uma ação de uma empresa, são essas. O fundo imobiliário nada mais é do que a loja que vai receber o aluguel, né, o aluguel vai ser estável ao longo do ano, obviamente que em períodos de baixa, né, em períodos de crise econômica, eventualmente o dono, né, da empresa pode não pagar aí o aluguel, então pode ter uma certa inadimplência, né, você ficar sem receber aquele provento. Mas se você for o dono de uma empresa, né, o sócio de uma empresa, você pode ter a possibilidade de ter um ganho maior do que o esperado, né, caso essa empresa cresça, né? Então, para ficar bem claro para você, de uma forma muito resumida e muito genérica, são essas as diferenças. E aí, você prefere investir em qual? Você prefere ser o dono da loja, né, do imóvel, ou você prefere ser, de repente, o dono da empresa, né? Então, quem sabe você não pode ser dono dos dois, por que não? Até mais, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, deixa aquele like aí para ajudar o canal se você realmente gostou desse vídeo e até o próximo, até mais.